Fala, galerinha do meu canal. Muito bom dia para vocês. Boa tarde, boa noite, não sei a hora que vocês estão escutando o meu vídeo. Você já me conhece, meu nome é Laís Carolina, eu tenho o canal Impactar Vidas, porque acredito bastante na minha missão. Estou aqui para agradecer a vocês e dar continuidade à quarta leitura do capítulo O Princípio da ciência para ficar rico. O primeiro princípio da ciência para ficar rico. O pensamento é a única força que pode produzir riquezas tangíveis, originais da substância amorfa. A matéria de que todas as coisas são feitas é uma substância que pensa, e pensamento nas formas da substância as produz. A substância original move-se de acordo com os seus pensamentos. Cada um das formas que se processa na natureza é a expressão visível de um pensamento da substância original. Quando a matéria amorfa pensa em uma forma, ela se cria. Quando pensa em uma ação, ela se faz. Foi deste modo que todas as coisas foram criadas. Nós vivemos em um mundo de pensamento, que é a parte de um universo de pensamento. O pensamento de um universo mutante, ampliado pela substância amorfa, a matéria pensante, que se move de acordo com esse pensamento, toma a forma dos sistemas planetários e mantém essas formas. A substância pensante toma as formas de seu pensamento e move-se de acordo com o pensamento. Tem uma ideia de um sistema circular de sóis e mundos. Toma as formas destes corpos e muda enquanto pensa. Pensando na forma de uma árvore de crescimento lento, como um carvalho, muda de acordo e produz a árvore, embora possa levar séculos para fazer o trabalho. Ao criar, a substância amorfa parece mudar de acordo com os parâmetros de mutações que estabelece. Ou seja, pensar em um carvalho não causa a formação instantânea de uma árvore completa, mas põe as forças que produzirão a árvore em movimento, seguindo os critérios naturais estabelecidos para o seu crescimento. Cada forma pensada dentro da substância pensante causa a criação da forma, mas sempre, ou ao menos frequente, ao longo dos parâmetros do crescimento e das ações naturais pré-estabelecidos, o pensamento de construir uma casa, sendo impresso na substância amorfa, não pode causar a formação instantânea da casa, mas causaria o movimento de energias criativas que já trabalharão no comércio, que seriam canalizadas a esse respeito e resultariam na rápida edificação da casa. E se não houvesse nenhum canal através do qual a energia criativa pudesse trabalhar, seria dada a forma à casa, diretamente da substância primordial, sem esperar os lentos processos do mundo orgânico e inorgânico. Nenhum pensamento de forma pode ser impresso na substância original sem causar a criação dessa forma. Uma pessoa é um centro pensante e pode originar pensamentos. Todas as formas que uma pessoa faz com suas mãos deve antes existir em seu pensamento. Não se pode dar a forma a uma coisa até que se pense nessa coisa. Foi sempre assim. A humanidade concentrou totalmente seus esforços no trabalho de suas mãos, aplicando o trabalho manual ao mundo das formas e procurando mudar ou modificar aquele já existente. A humanidade nunca imaginou que poderia tentar causar a criação de formas novas, imprimindo um pensamento na substância amorfa. Quando uma pessoa tem um pensamento criativo, recolhe matéria das formas da natureza e faz uma imagem da forma que está em sua mente. As pessoas, no entanto, faz pouco ou nenhum esforço para cooperar com a inteligência amorfa, para trabalhar com o Pai. Os indivíduos nem sonham que podem fazer o que vem o Pai fazer.
O indivíduo molda e modifica as formas existentes pelo seu trabalho manual e não se tem a pergunta de que se poderiam produzir coisas da substância amorfa, comunicando seus pensamentos a ela. Nós propomos provar que se pode fazer isso, provar que qualquer homem ou mulher pode fazer isso e mostrar como. Em nossa primeira etapa, apresentamos três proposições fundamentais. Primeiro, nós afirmamos que existe uma matéria ou uma substância amorfa original da qual todas as coisas são feitas. Todos os elementos visíveis são representações diferentes de um mesmo elemento. Todas as formas encontradas na natureza orgânica e inorgânica são formas diferentes, feitas da mesma matéria. E essa matéria pensa na matéria. Um pensamento impresso nela produz a forma desse pensamento. Na substância pensante, pensamento produz forma. O ser humano é o centro pensante, capaz para o pensamento criativo. Uma pessoa pode comunicar seu pensamento à substância original, pode causar a criação ou a formação da coisa em que está pensando. Resumindo, existe uma substância pensante, da qual todas as ocasiões são feitas e que, em seu estado original, permeia, penetra e preenche os interpassos do universo. Um pensamento nessa substância produz a coisa que é imaginada pelo pensamento. Uma pessoa pode dar forma às coisas com seu pensamento, e imprimindo esse pensamento na substância amorfa, pode criar a coisa que se pensou. Pode-se pedir que eu prove estas afirmações, e sem entrar em detalhes, respondo que eu posso fazer isso, pela lógica e pela experiência. Racionalizando sobre os fenômenos da forma e do pensamento, eu cheguei a uma substância original pensante. E raciocinando a partir dessa substância pensante, cheguei ao poder das pessoas de causar a formação das coisas que pensam. E pela experiência, eu encontrei o raciocínio verdadeiro. Esta é a minha prova mais forte. No caso, uma pessoa que lê esse livro enriquece fazendo o que ela lhe diz para fazer. Esta é uma evidência que sustenta a minha afirmação, mas de cada uma das pessoas, o que faz que este livro diz para fazer enriquece, é a prova positiva. Até que alguém passe pelo processo e falhe, a teoria é verdadeira até que o processo falhe, e este processo não falhará. Todos que fizerem exatamente o que o livro lhes disser para fazer ficarão ricos. Eu disse que as pessoas enriquecem fazendo as coisas de uma certa maneira. A fim de fazer isso, as pessoas devem se tornar capazes de pensar de certa maneira. O modo de uma pessoa fazer as coisas é resultado direto de maneira como ela pensa sobre as coisas. Para fazer as coisas do modo que você as quer fazer, você terá que adquirir a habilidade de pensar do modo que você quer pensar. Essa é a primeira etapa para enriquecer. É para pensar o que você quer pensar, você deve pensar a verdade, indiferente às aparências. Cada indivíduo tem o poder natural e inerente de pensar o que quiser pensar, mas isso requer muito mais esforço do que ter pensamentos que são sugeridos pelas aparências. Pensar de acordo com as aparências é fácil. Pensar de verdade, não obstante as aparências, é laborioso e requer muito maior emprego de energia que qualquer outro trabalho que formos chamados a executar. Não existe trabalho do qual a maioria das pessoas mais fuja do que o de manter continuamente um pensamento. É o mais duro trabalho do mundo. Isso é especialmente correto quando a verdade é contrária às aparências. Cada aparência no mundo visível tende a produzir uma forma correspondente na mente de quem a observa,
E isso só pode ser evitado mantendo o pensamento na verdade. Ver as aparências da pobreza produzirá formas correspondentes em sua própria mente. A menos que você se prenda à verdade de que não existe pobreza, há somente a abundância. Pensar na saúde quando cercado pelas aparências da doença ou pensar na riqueza quando em meio às aparências da pobreza requer poder. Mas quem quer que adquira este poder torna-se uma mente mestra. Essa pessoa pode vencer o destino e pode ter o que quiser. Este poder só pode ser adquirido com a apreensão do fato básico de que está por trás de todas as aparências. E este é que há uma substância pensante da qual todas as coisas são feitas. Então, nós devemos manter a verdade de que cada pensamento dentro dessa substância se torna uma forma e que uma pessoa pode, assim que imprimir seus pensamentos nela, fazer o que tome uma forma e se transforme em coisas visíveis. Quando nós nos convencemos disso, perdemos todo o medo e a dúvida, porque nós vamos saber que podemos criar o que nós queremos criar. Nós poderemos ter o que queremos ter e poderemos nos tornar o que nós queremos ser. O primeiro passo para ficar rico é que você deve acreditar nas 3 indicações fundamentais dadas previamente neste capítulo, e a fim de enfatizá-las, eu a repetirei. Existe uma matéria pensante, da qual todas as coisas são feitas, e que em seu estado original permeia, penetra e preenche os interpassos do universo. Um pensamento impresso nessa substância produz a coisa que é imaginada pelo pensamento. Uma pessoa pode dar forma às coisas em seu pensamento, e imprimindo esse pensamento na substância amorfa, pode causar a criação da coisa que pensa. Você deve colocar de lado todos os outros conceitos universais e deve insistir neste até que esteja fixado em sua mente e se transforme em um pensamento habitual. Leia essas indicações outra vez, leia repetidamente. Fixe cada palavra em sua mente e medite nelas até que você acredite firmemente no que dizem. Surgindo uma incerteza, deixe-a de lado. Não escute argumento contra essa ideia. Não vá a igrejas ou locais onde conceitos contrários sejam ensinados ou cultuados. Não leia revistas ou livros que ensinam uma ideia diferente. Misturar suas ideias com crença e fé fará com que todos os seus esforços sejam em vão. Não se pergunte por que estas coisas são verdadeiras, nem especule com estas coisas podem ser verdadeiras. Simplesmente aceite-as como verdade. A ciência, para ficar rico, está na absoluta aceitação disso. Então, galera, esse é o 4º capítulo do livro A Ciência para Ficar Rico. Quem ainda não assistiu os meus vídeos anteriores, já tem o capítulo 1, 2 e 3. Retorne lá para obter mais informação e conhecimento. Repita essa leitura através da sequência. E vocês ainda que não me conhecem, meu nome é Laís Caroline, eu tenho um canal #Impactar Vidas, porque acredito bastante na minha missão. Curtam, comentem e compartilhem essa ideia com o máximo de pessoas possíveis para que você possa, além de estar transformando a sua vida, transformar a vida também de outras pessoas. Um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.